Ah, como eu estava com saudade de participar de uma feira de ciência. Mas antes de falarmos sobre a Feira de Ciências em si, nós precisamos falar primeiro qual que é o contexto da Feira de Ciências. Essa foi a 15ª Feira Madrid é Ciência aqui na Espanha. E tem como objetivo, claro, de reunir todo o conhecimento científico, tecnológico, inovador e apresentar na forma de divulgação científica para toda a população em geral, desde os mais baixinhos, do Fundamental 1 e 2, até os alunos de ensino médio. O meu instituto, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição, que faz parte do Conselho Superior de Investigações Científicas, que é como se fosse o nosso CNPq equivalente, foi feito um stand para nós, do nosso instituto, para que a gente pudesse apresentar as nossas pesquisas que estão sendo desenvolvidas com os alimentos para a sociedade e fazer uma breve divulgação científica do que nós estamos realizando no nosso instituto. A Feira de Ciência é um dos instrumentos mais importantes para se fazer a divulgação científica, porque ela é muito acessível a todos os tipos de públicos, desde as crianças até os adultos, e é uma forma muito eficaz de atingir a comunidade com nossos tipos de pesquisas, nossas inovações, nossas novas tecnologias, nossos avanços científicos. E é uma forma de transpor o conhecimento acadêmico para o conhecimento geral, mostrando e demonstrando como a pesquisa científica é importante no cotidiano da sociedade. Aproveito aqui para falar um pouco sobre, então, o meu tipo de pesquisa e fazer um pouquinho de divulgação científica também dela. E sim, eu trabalho com a parte mais gostosa da química, que é a química dos alimentos. A química dos alimentos ela é uma área muito interdisciplinar e ela está contida dentro da área de ciência e tecnologia de alimentos. E dentro dessa área, nós podemos trabalhar com diversos tipos de aplicações, desde da engenharia de alimentos, da ciência fundamental de alimentos, ou da tecnologia de alimentos. Eu trabalho um pouquinho de cada um desses pontos. Porém, o meu trabalho, o meu projeto mesmo de doutorado e agora, consequentemente, o meu projeto de doutorado sanduíche, eu estou trabalhando com aproveitamento de resíduos agroindustriais da pós-fermentação do vinho e da pós-fermentação da cerveja para a produção de novos alimentos disruptivos e novas embalagens plásticas, substituintes ao plástico sintético. Então, em resumo, eu pego todo o resíduo agroindustrial do bagaço de uva e o resíduo agroindustrial do bagaço de malte, extraio tudo que eu posso extrair deles, proteínas, carboidratos, vitaminas, compostos bioativos, e depois o que sobra eu vou fazer embalagens substituintes ao plástico sintético. Dentro da formulação de alimentos, ao obter as matérias-primas necessárias, como os compostos bioativos, as vitaminas, os sais, as proteínas, os carboidratos, eu vou usar todos esses ingredientes para formular depois géis alimentícios para impressão 3D para pessoas com disfagia. Assim, possibilitando uma personalização dos alimentos para pessoas com disfagia que possam deglutir esses géis com facilidade e sem perder, então,
os nutrientes essenciais para a vida, como os aminoácidos, as vitaminas e os carboidratos e etc. Já na parte de bioplásticos, depois de ter extraído tudo que eu queria dos meus primeiros resíduos, que é o meu resíduo primário, que são os meus bagaços, eu vou ter um resíduo secundário. E esse resíduo secundário eu vou aplicar transformações químicas que vão me possibilitar que obtenha um material lignocelulósico que eu possa usar em aplicações para bioplásticos, onde eu posso acrescentar esses materiais na forma de reforço para bioplásticos, permitindo que os nossos materiais sejam mais resistentes, mais duráveis e que tenham uma melhor propriedade mecânica para proteger os alimentos e até mesmo bioativa. E como isso tudo se associa à Feira de Ciências? Porque o que eu estou fazendo aqui em Madrid é exatamente a parte de caracterização das minhas matérias-primas extraídas dos meus resíduos primários. Então, todos os meus resíduos primários, eu já produzi as minhas matérias-primas, minhas proteínas, meus extratos bioativos e vitamínicos, para então fazer toda a caracterização aqui em Madrid, nesse Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Tá, Nando, e o que isso tem a ver com a Feira de Ciências? Então, é que no Brasil eu tenho uma parceria com uma escola lá de São Carlos que sempre participa da Feira de Ciências de São Carlos. E, inclusive, esse ano eu estou ajudando também nessa participação. Porém, esse ano eu não sei se eu vou conseguir participar presencialmente ou não da feira. Então, por isso eu falo que eu estava com saudades de uma feira de ciências, porque é um ambiente muito rico e de muita troca e divulgação científica. E participar dessa feira lá em São Carlos é uma forma também de eu fazer a transposição científica da nossa pesquisa que nós desenvolvemos em nosso laboratório para escolas de ensino fundamental e médio, onde essas escolas podem fazer uma replicação dos nossos trabalhos e possam fazer também uma divulgação científica nos nossos trabalhos. Mas a pergunta que não quer calar: Nando, como você, químico, foi parar na área de alimentos? Então, aqui a gente entra num assunto um pouco delicado, que é uma oportunidade de eu falar sobre o transtorno alimentar que eu tenho, chama transtorno da alimentação restritiva e evitativa. E esse transtorno foi um dos motivos que me fez ir atrás da área de alimentos para entender mais sobre os alimentos. A minha primeira decisão na vida foi começar a fazer química. E eu escolhi a química justamente para ter uma maior compreensão dos materiais e da constituição da matéria. Assim, o curso conseguiu me satisfazer totalmente e agora eu tenho essa visão melhor dos materiais, da matéria e de tudo que nos cerca, sabendo diferenciar os componentes, diferenciar a composição e as suas propriedades. Daí, na pós-graduação, eu já estava na minha graduação fazendo uma iniciação científica com a professora Délia na área de alimentos, só que eu trabalhava com mais a parte de materiais, desenvolvendo filmes biodegradáveis de cúrcuma e cúrcuma com ptosana. E agora no mestrado eu desenvolvi um extrato bioativo e filmes de babaçu. E agora no doutorado eu estou pegando todo esse know-how que eu tive de filmes, de extratos, e estou também adicionando a parte de proteínas para também então complementar os estudos na parte de alimentos,
voltando um pouco mais para a alimentação. E o meu transtorno alimentar me deu essa curiosidade para poder me aprofundar dentro da área de alimentos, uma vez que ao compreender melhor o que são esses alimentos, de onde eles vêm, como é a sua composição, isso me faz ter uma maior segurança para poder experimentar e aumentar o meu repertório de comida. E o transtorno da alimentação restritiva e evitativa, ou do inglês ARFID, vou até deixar aqui a CID do transtorno, ela fala sobre exatamente isso, onde a gente, com esse tipo de transtorno alimentar, não é uma questão de bulimia, não é uma questão de anorexia, não é uma questão do corpo, é uma questão de evitar os alimentos por N motivos. Eu estava lendo essa semana, inclusive, um artigo científico muito interessante de uma pesquisa que fala sobre quais são as motivações principais para o transtorno da alimentação restritiva e evitativa, levantando 3 principais pontos. O primeiro ponto é o medo das consequências de comer. E isso se refere a eu vou comer um alimento, olho para esse alimento e tenho medo das consequências, seja consequências intrínsecas ao corpo, como por exemplo desencadear um vômito, desencadear alguma coisa nociva ao nosso corpo, desencadear uma doença, desencadear algum problema para o nosso corpo ou a nossa saúde como um todo. O segundo ponto é a falta de interesse mesmo no alimento. Simplesmente olho para o alimento, não tenho vontade de comer aquele alimento. E o terceiro ponto é a exigência seletiva alimentar. Esse ponto é um dos destaques desse artigo, porque ele traz que a seletividade ou a exigência seletiva alimentar é muito mais forte do que os outros 2 pontos. Então, a exigência seletiva se sobressai ao medo de comer e à falta de interesse em comer, sendo uma característica intrínseca ao transtorno da alimentação restritiva e evitativa. E só um adendo também, esse transtorno não é exclusivamente de crianças. Existem muitos adultos que atualmente vivem com esse transtorno e não são identificados. E aqui, fazendo um pequeno desabafo, uma vez eu fui um psiquiatra tentar atrás de um laudo depois que eu fiquei sabendo que eu poderia ter esse transtorno. Hoje, atualmente, eu entendo que eu tenho esse transtorno, mas eu não sou laudado. Porém, gostaria muito de ser laudado. Mas quando eu fui tentar ir atrás desse laudo, o psiquiatra, que eu não vou revelar o nome por motivos óbvios, ele simplesmente me chamou de ET. Então, eu fiquei um pouco descrente nesse momento de tentar ir atrás de um laudo para justificar o meu transtorno e aceitar melhor o meu transtorno. Por causa desse laudo, mas eu saí de lá bem ofendido e muito chateado com a situação que se desenvolveu. Porém, eu não deixei isso me afetar negativamente. Eu fui atrás de saber mais no meio científico, aproveitando que eu estou na carreira de pesquisador e gosto muito dela, então eu sei os métodos de procurar informações científicas corretas na literatura científica, e fui atrás e, mesmo não laudado, eu sei que o que eu vivo hoje é realmente o ARFID ou o TARI, como pode ser chamado. Então, faço desse vídeo, para além da divulgação científica da minha pesquisa, também um canal de comunicação e divulgação do transtorno da alimentação restritiva e evitativa,
que é ainda pouco conhecida e traz muito sofrimento para as crianças, para adultos, porque quando criança, a criança é muito enjoada, ela não come. A criança tem que forçar a comer a criança. Não é bem assim. Tem que ter uma paciência. Pode ser que a criança esteja ou tenha o transtorno da alimentação restritiva e evitativa e necessite de um acompanhamento médico para que possa ser laudada, possa ter o acompanhamento necessário, nutricional principalmente, que nem eu faço um acompanhamento nutricional de 6 em 6 meses, eu faço todo um check-up de exame de sangue, exame de vitaminas, para saber se estou com alguma deficiência de vitaminas. E em adultos também é comum ter esse transtorno alimentar, porém é muito menos falado entre os adultos, principalmente porque isso tem impactos sociais muito grandes. Dentre os adultos, uma vez que a refeição é um momento de network, é um momento de conversa, é um momento de socialização. E se você não participa, não pode participar, não pode ter acesso a esse momento de socialização, você acaba sendo excluído, você acaba sendo deixado de lado. E isso eu já passei muitas vezes pelo meu transtorno, hoje não mais passo por isso, tenho avançado bastante E agora eu espero que esse vídeo e esse conteúdo possa chegar para mais gente e essas pessoas possam entender como é o transtorno da alimentação restritiva e evitativa, possa ter um olhar com mais cuidado, com mais carinho para as crianças, para os adultos, para todo mundo que possa ter esse transtorno nos seus ciclos sociais. E quem sabe um dia não chegue a feiras de ciências essa temática também. É o que eu espero. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.